um avanço, uma ruptura, algo que vai marcar a sua vida. Nós lemos essa passagem de Paulo e Silas em Filipos. Eles estavam em Filipos e eles estavam ali em uma caravana missionária. Estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, estava também Lucas, estava ali com eles nessa cidade de Filipos. A Bíblia vai falar o seguinte, que nos versículos anteriores que nós lemos, que eles estavam procurando um local para fazer oração. E a Bíblia fala então que eles viram um lugar perto de um rio e eles achavam que aquele local ali era um local em que as pessoas se reuniam para orar. Quando eles chegaram ali, encontraram algumas mulheres e eles começaram a conversar com aquelas mulheres. E no meio daquelas mulheres, existia uma chamada Lídia. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Era uma mulher que sabia de Deus. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que ela abriu o coração e ela se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos então que essa mulher ela se converte aos ensinamentos ali que Paulo e Silas e a sua comissão estavam ensinando, e ela se batiza ela e ela oferece a sua casa como hospedaria para aqueles missionários ali. Começa ali então um connect grupo, por que não, ali na casa daquela mulher. Nós vemos também, meus irmãos, que como eles ficaram muito tempo naquela cidade de Filipos, no versículo 16, do mesmo capítulo 16, nós vamos ver que existia uma jovem que era escrava e tinha espírito de adivinhações. E esse espírito de adivinhações que ela tinha, trazia muitos lucros para os seus senhores. Ela era escrava. Então, o lucro que ela tinha, ela passava para os seus senhores. E Lucas, que escreveu aqui, fala o seguinte, que essa mulher, ela passou dias e dias gritando o seguinte para aqueles homens, para Paulo e Silas, para a comissão: servos do Deus Altíssimo, e que estavam proclamando o caminho da salvação. Essa mulher não podia ver eles que falava isso, servos do Deus Altíssimo. Talvez se nós olharmos, poderíamos falar o seguinte: olha, estou sendo elogiado. Imagina você estar na rua e alguém passa por você, onde você está andando na rua tal, e alguém começa a gritar: está ali, ó, o Mondrian, ó, servo do Deus Altíssimo. O Mondrian ia se encher, não ia? Mas só que a palavra de Deus fala o seguinte, meus irmãos, que essa mulher, ela estava possessa, ela estava sendo dominada por demônios. Então, o que ela estava falando, a declaração que ela estava falando, era uma artimanha de Satanás. Paulo, então, percebe isso, meus irmãos. E Paulo fica, a palavra de Deus fala o seguinte, que ele fica meio que fora de si. Ele volta ao que ele era antes por um instante, e ele chega lá e ele expulsa o demônio daquela mulher. Só que isso, meus irmãos, era o ganha-pão. O que essa mulher fazia rendia lucros para umas pessoas daquela cidade. Só que quando Paulo, então, e Silas ora e expulsa o demônio da adivinhação daquela mulher, ela não tem mais poder. E ela para de render lucros para os seus senhores. A Bíblia fala então que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades. No versículo 20, nós vamos ver que Paulo e Silas, eles são acusados justamente de criar confusão e perturbação na cidade. Foi essa acusação que levaram contra eles. Naquela época, meus irmãos, a religião judaica era permitida, dentro do Império Romano, desde que eles não falassem ou não tentassem converter um romano ao judaísmo. Existia uma certa confusão também entre os romanos, porque eles não sabiam distinguir o que era cristianismo e também o que era judaísmo.
Mas na verdade, meus irmãos, que Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram presos. Foram julgados, foram condenados injustamente. Eles eram cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles não poderiam, de forma alguma, ter sido presos e ser torturados. Só que aqui, meus irmãos, então, Paulo e Silas, eles foram lançados, então, no cárcere. E as ordens foi o seguinte, foi dado expressamente certa a orientação que foi dado para o carcereiro. Foi ordenado que eles ficassem, em segurança, eles tinham que ficar presos. E o carcereiro tinha que olhar muito bem eles. Existia o seguinte, meus irmãos, se um preso fugisse das prisões, o carcereiro, ele era responsável e era punido com a morte. Então, para você prestar atenção, então, para você ver como que o carcereiro, ele tinha que ficar bem atento aos presos. A palavra de Deus fala o seguinte, então, que ele, exerceu, então, essa ordem com rigidez. E eles pegaram Paulo e Silas, colocaram no cárcere interno e prendeu seus pés no tronco. Tem imagem aí, ô Mondrian? É um desenho, mas mais ou menos isso que aconteceu. Pegaram eles, colocaram seus pés presos no tronco, não tinha como fugir, não tinha como escapar de forma alguma. Lembra que eu falei, meus irmãos, eles ficaram presos no cárcere interno. Existia o cárcere externo e o cárcere interno nas prisões romanas. O cárcere externo era aquele em que os presos tinham uma certa liberdade, umas certas regalias. Parecendo no Brasil, as prisões do Brasil, em alguns lugares. Eles poderiam receber visitas íntimas. Eles tinham uma certa liberdade. Mas quando o camarada ele ia para o cárcere interno, podia preparar, meu irmão, o lombo que vinha chumbo grosso para a sua vida. Então, meus irmãos, eles ficaram presos ali. Lembra então que eles foram açoitados. A ordem que eles tinham, que deram para eles, os magistrados deram para eles, era que eles foram açoitados e presos. Açoitados com vara. E aqui abre um parênteses, meus irmãos. A vara, não é essa varinha não. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe mandava, acho que muita gente deve ter acontecido assim, A nova geração não acontece isso de forma alguma. Mas quando a gente fazia alguma arte, minha mãe falava o seguinte: agora você vai na árvore. A gente tinha um pé de amora lá em casa. Nossa, mas eu apanhei com essa pé de amora, meu irmão. E minha mãe falava: vai lá, arranca um galho, uma varetinha, sei lá, de pé de amora e traz aqui. E ai de você pegar a pequena. Eu vou lá e pego a que eu quiser. Mamãe, eu apanhei demais de vara. Mas essa vara aqui, meus irmãos, que eles eram açoitados, era uma vara que quando batia, dilacerava a pele. Dilacerava. E parece que os soldados romanos, quando mais batia, estava na adrenalina, E batia. Então a condição que esses dois homens, Paulo e Silas, foi para a prisão. Eles estavam em uma condição subhumana. Eles estavam machucados, eles estavam sangrando, com fome, com sede, e foram para a prisão. E aqui, meus irmãos, que começa a acontecer o breakthrough. É aqui que começa. Com seus corpos, então, doloridos, sanguentados. Lembra que eu falei? Pele dilacerada, sem mexer. Uma coisa, meu irmão, o cara está preso e está andando para um lado e para o outro. Mas pensa ficar nessa posição aí. Sofrido, machucado, com fome. Eu não sei como era a condição climática lá, como era uma parte mais interna. Vamos colocar que estava frio, úmido. Mas eles fizeram uma coisa que eu garanto que eu e você, nós faríamos sem
dúvida alguma nós faríamos isso. Nós iríamos fazer. Naquele momento, então, meus irmãos, de dor, de fome, seus corações estavam voltados para Deus. Eu posso imaginar, então, meus irmãos, Paulo falando para Silas o seguinte: ô Silas, o negócio está estreito para nós aqui hoje, meu irmão. O negócio aqui pegou para a gente hoje. Está difícil aqui. Nós temos que fazer alguma coisa. Nos amarraram, prenderam nossos pés, prenderam nossas mãos, mas não prenderam a nossa boca. Não prenderam a nossa língua. E Paulo falou o seguinte para Silas: vamos fazer um negócio, Silas? Já que prenderam a gente, mas nós temos boca e língua, vamos cantar. Vamos cantar. E eles começaram a cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, eles estavam presos. Estavam com as costas arrebentadas, com fome, com sede. Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar. A Bíblia então fala que os outros presos começaram a ouvir. Ouvir o quê? Aleluia, aleluia. Eles começaram a cantar. E é lógico que era a mesma coisa que a gente ia fazer. A gente ia fazer isso, lógico. Não ia? O diabo, meus irmãos, ele não entende isso. Quando um crente está passando por lutas, quando o crente está passando por dificuldades, talvez o seu filho está nas drogas, talvez o seu casamento está acabando, talvez, olha, você está entrando numa doença, num processo, num caminho de doença que você nunca esteve antes, mas você continua louvando a Deus. E as pessoas aí fora não entendem isso, meus irmãos. Eu posso imaginar então algumas dos presos que estavam ali começaram a falar: ô maluco, para de cantar. Como assim? Você está todo arrebentado. E você está cantando. E como eu disse, meus irmãos, nós somos iguais. É lógico que eu falei de uma forma de ironia, porque se o irmão ou alguém não fala com você, você para de vir para a igreja. Nós paramos de ler Bíblia, nós paramos de cantar, nós paramos de orar, nós paramos de ter relacionamento com Deus. E tem uma coisa que acontece, meus irmãos, eu não consigo entender. Você já viu quando uma pessoa se revolta com a igreja ou com Deus? Uma das primeiras coisas que essa pessoa faz é sair dos grupos de WhatsApp da igreja. Mas nós somos iguais a eles. No meio da lutas, no meio da tempestade, a gente não dá as costas para Deus. A gente começa a cantar louvores ao Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe, meus irmãos, a Bíblia fala o seguinte, que o sol está para o ímpio e também para o justo. O que nos faz diferentes das pessoas aí de fora é que no meio das lutas e da adversidade, o ímpio, ele vai procurar uma saída em algum lugar. E nós que servimos a Deus, nós vamos em Deus.
Deveria ser isso, né? Mas, meus irmãos, eu aprendo uma lição aqui sobre Paulo e Silas aqui na prisão. Jesus Cristo, ele foi calado para o Calvário. Jesus sofreu calado no Calvário. Paulo e Silas, como bons discípulos de Jesus Cristo, eles entenderam isso e eles sabiam que eles não tinham qualquer direito de reclamar, mesmo na situação em que eles estavam. Deus nos chamou para sermos ministros. Deus nos chamou cada um aqui para ser ministro dele, discípulo dele. Deus não quer que você fique sentado em um banco e nós comentamos essa semana fazendo de pessoas de muleta para você. Deus nos chamou para sermos discípulos dele. A Bíblia então fala, meus irmãos, que de repente houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos, fazendo com que todas as correntes dos prisioneiros se soltassem. Terremotos, meus irmãos, naturais, eles vêm de repente. Terremoto vem de repente. Ele não anuncia quando ele vai vir, ele vem pá, é natural, ele vem. E os terremotos naturais, eles trazem destruições. O prédio velho cai. Pessoas ficam presas em encombros. Nos encombros. É assim? Esses encombros, é isso aí. Mas existe um terremoto supernatural. Esse terremoto, meus irmãos, ele vem de repente, mas ele não traz destruição. E ao invés das pessoas ficarem presas, ele liberta essas pessoas. A Bíblia então fala o seguinte, meus irmãos, que mesmo aqueles homens, estarem livres, as correntes, as celas se abriram, as prisões abriram, as correntes se abriram, nenhum deles escapou. E nós vamos ver também, meus irmãos, que quando o carcereiro percebe, ele acorda, ele estava dormindo. Ele acorda e ele vê que ninguém fugiu. Antes disso, quando ele acordou, ele achava que todo mundo tinha fugido. E quando ele ia se matar, Paulo grita com ele, fala: epa, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Na verdade, meus irmãos, o breakthrough, a ruptura, o que ia mudar na história aqui, era para o carcereiro. Deus fez esse alvoroço todinho para encontrar uma alma, para mudar a história de uma alma. Nós aqui, meus irmãos, nós temos uma história, uma ideia de que se nós orarmos de madrugada, Deus vai responder melhor as nossas orações. Não existe isso. Deus, Ele vai responder as orações a hora que você quiser, no tempo que você quiser. É lógico que nós fazemos, nós colocamos ficar acordado à noite, nós vamos fazendo 12 horas de oração à noite, nós colocamos isso, mas tem algumas pessoas que colocam isso, olha, eu tenho que orar aqui de madrugada, eu tenho que orar somente de madrugada, eu tenho que orar somente de madrugada. Mas o propósito aqui, que eles oraram, em nenhum momento, aqueles dois homens ali, em nenhum momento, eles oraram para que eles fossem libertos. Eles não oraram em nenhum momento, eles não exaltaram o nome de Deus em nenhum momento para eles serem livres. E em nenhum momento eles oraram também para que viesse o terremoto naquele local. Deus mandou. Deus simplesmente mandou um terremoto. O interessante aqui, meus irmãos, que quando o carcereiro vê isso tudo,
ele chega para Paulo e Silas e ele fala assim: os senhores. Ele troca o vocabulário. Talvez antes, meus irmãos, quando ele estava açoitando, quando ele prendeu ali Paulo e Silas, né, falava: perdeu, vagabundo, ladrão, safado. Mas agora o tratamento era o quê? Senhores. Teve um breakthrough na vida daquele homem. Uma ruptura. Olha que mudança que trouxe na vida daquele homem. Agora, meus irmãos, esse homem, ele se converte. Ele é batizado, não somente ele, mas a casa dele toda. Eles são batizados na mesma noite. Olha que loucura. Ele açoitou primeiro eles, prendeu, foi dormir. Quando acordou, aconteceu um milagre. Estava todo mundo lá, livre, na prisão. Ninguém fugiu. Ele aceita a palavra, se converte e é batizado. A palavra de Deus fala também, meus irmãos, que esse carcereiro leva esses dois para tratar das feridas deles, e alimentá-los. Olha que mudança radical teve na vida desse homem, por causa de um breakthrough. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendo também aqui é que quando Paulo e Silas estavam ali orando, eles não estavam murmurando. Eles não estavam ali falando: olha, Senhor, olha a nossa situação aqui. A gente veio para essa cidade trazer uma palavra de libertação. E olha o que aconteceu, nós estamos presos aqui. Nós não vamos ouvir. Nós não vamos ler sobre isso. Nós não vamos ver Paulo e Silas murmurando. No meio dos louvores, Deus habita. A murmuração é do diabo. Se você alimentar a murmuração na sua vida, é isso que vai crescer na sua vida. Olha só, meus irmãos, então, sabe, houve então esse terremoto. Houve uma ruptura ali. Uma mudança de vida ali. E ao final, meus irmãos, nós vamos ver que eles são soltos. Eles vão para casa. Recebe, né, a carta ali de soltura. Recebe o pedido de desculpas. Vão para casa. Ficam na casa de Lídia. Tempos depois, meus irmãos, Paulo escreve a respeito dessa igreja. E ele fala o seguinte, que a igreja de Filipos sustentava ele. Ele comentou também, meus irmãos, que a igreja de Filipe tinha bispos e tinha diáconos. E tudo começou com Lídia, tudo começou com o terremoto na prisão e com a conversão desse homem. Se nós colocarmos, meus irmãos, em posição, Deus pode fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual estado que você está aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Mas fica com a boca calado. Meu pai, antes de falecer, eu acho que eu já comentei esse testemunho aqui. Antes do meu pai falecer, meu pai era taxista e ele sofreu, sei lá, uns 3 assaltos meu pai foi assassinado na profissão. Antes de ser assassinado, ele sofreu uns 3, 4 assaltos. Se não me falha a memória, no primeiro assalto dele, uma irmã na igreja, uma oração, chegou na minha mãe e falou assim: olha, vai acontecer algo na sua família, mas Deus manda dizer para você, somente dá graça. A gente não fazia a menor ideia do que era. 6 horas da manhã, a gente recebe uma ligação falando: olha, o Sóstenes sofreu uma tentativa de assalto, ele tomou 5 tiros, está no hospital, está tudo bem,
Mas foi isso que aconteceu. E eu lembro que minha mãe começou a entrar em desespero e chorar, gritar. E meu irmão falou o seguinte, meu irmão que é pastor hoje, meu irmão falou assim: mãe, lembra da mensagem? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Naquele momento, o sentimento nosso mudou automaticamente. Porque nós sabíamos que Deus estava no controle de tudo. Talvez a sua vida está tomando uma direção, está indo para caminhos que você não imaginava, não gostaria que fosse. Mas talvez, meus irmãos, é direção de Deus. E se é direção de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que tudo vai dar bem. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo no meio do sofrimento. Eu convido você a ficar de pé então. Deus poupou a vida de Paulo e Silas na prisão, mas não livrou eles do sofrimento, não livrou eles da tortura, não livrou eles da prisão, não os poupou do sofrimento. Eu gostaria então que você fechasse os seus olhos. Nós estaremos já celebrando a ceia do Senhor. Mas antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero que você faça uma análise da sua vida espiritual. Eu acho que muitas das vezes nós brincamos realmente de servir a Deus. Nós levamos a Cristo como brincadeira em muitas coisas. Porque talvez nós estamos acostumados tanto a esse ambiente que sofrimento, essas coisas, está relacionado mais ao inimigo. Mas nós vemos que Deus permite você passar por isso. Eu não sei qual é o seu sofrimento nessa noite. Se é o seu filho, se é o teu esposo, se é a tua esposa, se é o seu trabalho, se é a sua mente. Convida Cristo Jesus agora para fazer um breakthrough na sua vida. Faça essa oração na sua mente. Fala: Deus, vem na minha vida agora, Senhor meu Pai, fortaleça, Senhor meu Pai, os meus passos, Senhor meu Jesus. Pois você entrou aqui sem forças, Deus quer renovar suas forças. Você entrou aqui sem fé, sem crença em Deus, mas Deus quer te encontrar novamente. Enquanto o louvor canta, eu gostaria que você adorasse a Deus. Faça essa reflexão: Deus, aonde eu estou indo? Nós reclamamos de barriga cheia. Pode cantar, levanta
Levanta suas mãos, vai mais perto que Ele está. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que seja dor e que me una a ti, e sempre hei de suplicar, e mais perto e quero estar, e mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, e nas trevas vou sonhar, e mais perto quero estar. Enquanto o louvor vai ministrando, se você vem à nossa igreja hoje, está sentindo-se afastado de Deus, então você nunca com sua boca declarou Cristo como seu único e Salvador da sua vida. O louvor vai continuar ministrando. E se você sentiu isso no seu coração, de vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Talvez você está passando por sofrimentos na sua vida e você não está tendo forças. Nós estaremos orando por você, que Deus vai te sustentar, meu irmão. E mais perto Oh, aleluia. quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Ainda que seja dor que me Tem una, mais gente, vem à frente. Aleluia. sempre hei de suplicar, e mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará perdão de amor. Eu sempre hei de rogar, e mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto. Mais perto quero estar.
recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberam deste cálice, faça isso em memória de mim. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Pai querido, Senhor meu Pai, nós oramos agora, Senhor meu Pai. Apresentamos, Senhor meu Pai, nossos irmãos que estarão, Senhor Deus, participando da ceia, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor meu Pai, que o Senhor, meu Deus, fortaleça, meus irmãos, cada um aqui. Pai querido, Senhor Deus, nós cremos, Senhor meu Pai, não somente não nos elementos aqui da ceia, Senhor meu Pai, mas no poder que a ceia tem em si, Senhor meu Pai. O significado da ceia em si, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor meu Pai, ali na cruz do Calvário por nós. Senhor Deus, nós queremos lembrar, Senhor meu Pai, novamente, toda vez que nós participamos desse ato, Senhor meu Pai, de bondade, de amor, Senhor meu Pai, que o Senhor teve ali na cruz. Em nome de Jesus, nós te louvamos, papai querido. Amém. Os irmãos que vão participar, segura o pão, o cálice, para que todos nós possamos participar juntos. Amém, irmãos? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, e junto com os anjos cantar eu vou, digna o cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, e na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, e junto com os anjos cantar eu vou, digna o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Continue exaltando o Senhor. Glória a Deus. Exalte ao Senhor. Exalte a Deus. Aleluia. Exalte ao Senhor. Abra sua boca. Exalte o Senhor. Vamos, igreja. Abra a boca. Exalte ao Senhor.
Exalte ao Senhor, Deus. Exalte ao Senhor. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa morada. Não é aqui que nós iremos passar nossa eternidade. A nossa eternidade nós iremos passar ao lado do nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia! Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Senhor Jesus, nós queremos participar da ceia do Senhor agora, Senhor Pai. Pai querido, Senhor meu Pai, conforme nós lemos, Senhor meu Pai, um memorial, Senhor meu Pai. A ceia do Senhor é um local que nós lembramos, Senhor meu Pai. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós cedemos glórias, adoração a Ti. Amém. Os irmãos podem participar, amém? Vamos clamar, então vem, então vem. E tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Os irmãos podem participar do cálice, amém? Aleluia. Vamos clamar, então vem, então vem. E tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber e todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, e junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém? Aleluia. Nós já estamos encerrando. Ceia do Senhor é um momento de confraternização também. Dá um abraço na pessoa que está na sua frente, do lado, esquerda, à direita. Sai do seu lugar. Você não abraçou, nunca abraçou uma pessoa.
Aleluia. Amém, irmãos? Ceia do Senhor é momento de alegria, não é velório. Ceia do Senhor não é velório, é alegria. Então vamos lá. Exalte ao Senhor. Pulo na presença do Rei.